Olá, povo. Vamos resolver aqui as questões, né, lá da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Informática. É a questão da cifra, da idade, do tempo e o zero, né? Então, vamos começar aqui na sequência. Então, a gente vou mostrar, né, como é que eu fiz para resolver essa questãozinha da cifra de Nilogônia, sei lá. Então fala o seguinte, ó, o rei de Nologônia ordenou que todos os documentos importantes sejam cifrados, né? Quem não sabe, cifrar você também pode conhecer, né, por criptografar ou embaralhar ou deixar de uma forma que um terceiro não entenda o que está escrito ali. Então essa é a ideia, né? Você tem que embaralhar um texto que ele vai mandar, para que apenas quem tem conhecimento da cifra possa lê-lo. Cifrar um documento significa alterar o original, modificando as letras de acordo com algum algoritmo de cifra, né? Então existem vários algoritmos de cifra, é uma área bastante ampla, bem matemática, bem interessante. O rei decretou que o seguinte algoritmo, está escrito errado, né? Algoritmo, deve ser usado para cifrar os documentos. Cada consoante deve ser substituída por exatamente. Então ele vai citar agora, né, quais são as ações que você precisa fazer na entrada para gerar uma saída cifrada, né? Então ele destaca aqui, né, três coisas que precisam ser feitas. Primeira coisa é a própria consoante, né? Então, primeira coisa, antes de a gente falar ali, a gente vem aqui nos exemplos, ó. Você vai receber da entrada a palavra, né, TR, e vai ter como saída essa palavra aqui criptografada, segundo aquelas três regras, vai gerar essa palavra aqui tuveros, né? Então, deixa eu criar aqui um projetinho logo novo. Não QT. Cifras. Então, no final das contas, o que ele está pedindo é o seguinte, né? Você vai fazer um programinha que vai ler da entrada padrão, né? A palavra TR e ela vai gerar o tuveiros, né? Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Primeiro, ele vai imprimir na tela a própria consoante, né? Que ele vai chamar de consoante original. Então, por exemplo, se tem a palavra TR, né? Essa daqui sendo a entrada. Aí, para gerar a saída, a gente tem que trabalhar nela, né? Como? Seguindo as regras. A primeira regra é imprimir a própria consoante. Então, eu leio o T, é uma consoante, e coloco o T. Depois, a vogal mais próxima da consoante original no alfabeto, né? Então, ele quer saber qual que é a vogal mais próxima, né, da letra T. Então, você tem as vogais A, E, I, O, U, né? E você tem, vou colocar aqui o alfabeto todo, deixa eu copiar aqui, fica mais rápido. Você tem aqui o alfabeto todo, e aí você tem as vogais que eu vou colocar entre colchete, né? A, E, I, O, U, né? Isso daqui, né? Você tem. Aí ele diz o seguinte, a regra, ó. A vogal mais próxima da consoante original no alfabeto, né? Então ele quer que imprima, só que ele tem umas condições, que é, o resto do texto vai falar isso, como é que você vai condicionar isso. Porque tem um problema, né? Você vai aqui na letra T, ó, tá aqui ela. Qual que é a vogal mais próxima? Aqui é fácil, né? Aqui a letra U é a vogal mais próxima, né? Não tem o que fazer. Mas aqui, no caso da letra C, ó, a letra A tem a mesma distância da letra C e a letra C e a letra E tem a mesma distância até a letra C, né? Então ele faz uma regra para justamente lidar com essa situação, ó. Então ele diz o seguinte, com a regra adicional de que se a consoante original está à mesma distância de duas vogais, né, no caso a letra C, então a vogal mais próxima do início do alfabeto é usada. Então, se tem empate, eu vou considerar a vogal inicial. Nesse caso aqui, ele vai considerar a letra A.
né? Aqui no G dá empate também, mesma distância entre as vogais E e I, né? Então a vogal E ela vai ser escolhida em vez da vogal I, né? E assim vai. Por exemplo, se a consoante original é D, né? Se a consoante original é D, a vogal que deve ser usada é E, né? A consoante é D, a vogal que ele vai usar ou A ou E. A mais próxima é a letra E. Pois esta vogal mais próxima, se a consoante original é C, a vogal que deve ser utilizada é A. Aquele exemplo que eu coloquei. Porque C está à mesma distância de A E e A é mais próxima do início do alfabeto. Então, são essas duas condições. Primeiro, você vai ver qual é a vogal mais próxima da consoante. Se houver empate, a vogal que vai ser escolhida é a que é mais para o início do alfabeto, né? E a última coisa que precisa fazer é a consoante que segue a consoante original, né? Então você vai imprimir a consoante que segue a consoante original. Então eu imprimi a letra C, né? Nesse caso aqui, a letra T, né? A última coisa que ele vai fazer depois do T vem a letra V. Então ele vai colocar a letra V. Se a consoante é F, no caso de a consoante CZ, deve ser usada a própria letra Z. As vogais não são modificadas. Então, quando ele lê consoante, ele usa aquelas três regras. Quando ele lê vogal, ele só faz repetir, né? Então, aí, vamos simular. Ó. A letra T, a primeira coisa, imprimir a letra T. Cadê a letra T? Tá aqui, ó. Segunda coisa, imprimir a vogal mais próxima. Que é a vogal mais próxima da letra T? Letra U. Depois, a terceira coisa que faz é imprimir, né? Colocar aqui na saída a consoante após a letra T. A consoante que vem após a letra T é o V. Então, você coloca aqui o V. Agora vamos para a letra E, né? Primeiro eu faço tudo que tem que fazer na letra T, depois eu passo para cá, né? E faço tudo que tem que fazer nas outras letras, né? No caso a E, ela é vogal, então não precisa fazer nada, ó. E o R, né? Primeira regra, imprime o R de novo, né? A própria consoante. Cadê o R? O R está aqui. Qual que é a vogal mais próxima? A distância de R para U é igual à distância de R para O. Então, a regra diz que vai colocar a letra mais do início do alfabeto, né? Então, a letra O. E, por último, é o próximo alfabeto, né? Então, vai ser o S. Depois, a próxima consoante, depois do R é o S. Então, pronto. A lógica é essa, tuverus. Aí você vai lá, ó, tá aqui tuverus. E aí é só fazer um código para fazer isso, né? Não é tão difícil essa questão, certo? Precisa saber algumas coisas. Mas, vamos fazendo aqui por parte. E aí quando eu resolvi, eu dividi bem legalzinho essa questão, porque aí fica fácil você entender melhor o que é que eu estou fazendo, certo? Então, primeiro, né? O que é que ele fala aqui da entrada, né? A entrada é uma única linha de entrada que contém a palavra. E a saída deve ser a palavra cifrada. Então, a gente vai chamar aqui de input, né? Certo? Input ou entrada. E aí eu vou dar um CIN para input, né? Não preciso fazer isso aqui, ó. Digite a entrada, né? Se eu fizer isso, o meu código vai dar errado, né? Porque isso aqui vai ser saída. E a saída, tá aqui, ó. A saída só pode ser isso aqui, ó. Se eu imprimir outra coisa fora isso aqui, o meu código é considerado errado. E falha. Então, por isso que você tem que fazer assim, né? Você tem que usar o código de uma forma que ele vai ter que ser usado assim, ó. Executável, aqui, input.txt. Quando você for chamar esse executável, ele vai ter que funcionar assim, certo? Então, beleza, né? Aqui, com isso, eu pego a entrada, né? O TR. Depois, o que é que eu preciso fazer, né? Eu preciso passar por cada uma das letras da entrada, né? E uma forma fácil de fazer isso no C++ é assim, ó. For const alto
C e aí a entrada, né? Se eu fizer isso, ele vai percorrer cada um dos elementos, né? Se eu fizer isso aqui, ó, se eu mandar imprimir só o C, ele vai imprimir uma letra, só que eu tenho que mandar, né, a entrada para ele, senão não funciona, né? Deixa eu criar aqui ah, um arquivozinho para servir de entrada. Adicionar novo, general, empty file, input.txt. E aí a gente vai colar essa daqui, né? Arteiro. Certo? Mas difícil de fazer. E aí eu vou só colocar aqui os parâmetros, tirar o Shadow Builder, botar o Run e colocar para ele receber da entrada padrão, né? Ele vai ler do arquivo, né? Eu faço isso daqui, este comando aqui, eu estou dizendo que ele vai ler do arquivo, né? Da entrada padrão. Se eu mandar agora executar, ele vai escrever um por letra. Então, uma das formas de percorrer cada um dos elementos no C++ é usando um laço. Beleza, show de bola. E aí, aí tem duas coisas, né, que você precisa saber. Primeiro você tem que saber se aquela letra é uma vogal ou uma consoante, né? Então a gente tem que fazer um método ou uma função nesse caso aqui, né, para saber se ela é vogal ou consoante, tá? E aí não tem muito segredo, né? É só você dar um find para descobrir se está dentro de uma estrutura de dados tipo um vetor. Você pode fazer o seguinte, ó, eu vou criar um conjunto, né? Set é bom porque não deixa duplicado, é rápido, né, para você recuperar um valor, certo? É como se fosse um array, isso aqui, certo? Só que aqui é um conjunto, tem suas próprias características. Então, eu quero criar um método que eu vou verificar se aquela letra que eu digitar aqui como parâmetro, ela é ou não é uma vogal, certo? Se for uma vogal, ela retorna verdade. Se não for uma vogal, ela retorna falso. Então, como é que eu vou fazer isso aqui, né? Vou criar uma listazinha estática do tipo char, só para guardar as vogais. Eu vou colocar aqui a variável v e aí eu vou colocar ó, a, e, i, o, u. Pronto. Agora basta saber, né, se esse C aqui, né, que eu passar como parâmetro da minha função, se ele está dentro desse conjunto. Se ele tiver, ele é vogal. Se ele não tiver, ele é consoante. Só isso. E aí eu vou retornar. Ó. Se v find, né, eu vou buscar dentro daquele conjunto. Né? Vou procurar a letra C dentro daquele conjunto. Se essa busca retorna um iterador que é igual ao último iterador, ou seja, ele chegou no final do conjunto e não encontrou aquela letra, certo? Então o que ele vai fazer é o seguinte, eu coloquei a letra B, né, aqui. Ele vai procurar dentro do conjunto a letra B. Ele, aqui é o A, B é igual a não, E igual a não, B igual a E não, B igual a I não, B igual a O não, B igual a 1 não. Opa, cheguei no final. Então essa busca ela retorna, né? Ela vai retornar o que a gente chama de iterator, né? Quando ela encontra a letra, então, por exemplo, se eu colocar para ele buscar a letra A, ele vai retornar o iterator da letra A, né? Se ele não encontrar nenhum elemento, ele vai retornar o iterator do final, que é isso aqui, ó. Então ele diz o seguinte, ó, se eu não encontro, né? Se eu mando buscar e ele me retorna o iterator do fim, então ele não encontrou, né? Então, aqui na verdade tem que ser a lógica invertida. Ó. Ou seja, se ele retornar um iterator que é diferente do final, ou seja, se ele percorreu todos os elementos e encontrou aquele elemento, né? Ou seja, aquele iterator é diferente do último elemento aqui do conjunto, né? Então, ele é vogal. Certo?
Então a gente já fez o nosso primeiro método para saber se é vogal. Beleza. A partir daí a gente tem que decidir duas coisas, né? Então, aí a gente sabe, ó, que aqui tem um ponto em comum. Ele imprime a consoante, certo? Sempre. E ele imprime a vogal sempre. Então, você pode fazer com que ele imprima logo de cara, né? A própria o próprio caractere, né? O próprio char, né? Então, se ele imprime isso, né? Se ele sempre vai imprimir consoante, se ele sempre vai imprimir as vogais, né? Então você pode já mandar logo de cara imprimir aquele char, né? Então, só lembrando que aqui, como entrada, ele vai receber ter, né? E aí o for, quando ele estiver funcionando aqui, o que, que ele vai fazer? Ó, primeiro ele vai passar pelo T, e aí ele vai imprimir o T aqui. Opa, só que aí o T ele é consoante. Aí você faz aquela checagem, né? É vogal, né? A letra C? Não, não é vogal. Então, se não é vogal, é consoante. Se for consoante, ele vai entrar dentro desse laço aqui, né? Dentro desse escopo aqui, certo? Então, toda vez que achar uma consoante, a gente vai fazer aquelas três regras. Imprimir a própria consoante já foi. Depois imprimir a vogal mais próxima. Aí, para não ficar confuso, a gente cria aqui um outro método, né? Que é um método que ele vai receber um char, né? E ele vai retornar qual que é a vogal mais próxima. Então, como é que vai ser, né? É aquela parada, né? Como é que eu vou saber quem é a vogal mais próxima, né? Aqui, ou é da letra C ou da letra E, né? Uma coisa que tem na linguagem C++ é que cada letra no código ASCII, né? É um código bem conhecido. Ele tem um número associado. Vamos ver aqui o código ASCII. Aqui vamos no Firefox. Tem muita coisa, assim, é uma questão fácil, mas você tem que ter muito conhecimento anterior para poder respondê-la, né? Então, código ASCII. Tá, tabelinha ASCII, né, ó. Deixa eu ver se tivesse um maior, ficar melhor da enxergar. Ver se isso aqui dá um zoom, dá nada. Pronto. Ó. Então vamos ver aqui a letra. Ali eu estou considerando tudo minúsculo, né? Então vamos ver aqui a letra A, ó, 97. A letra B, 98. A letra C, 99. Então dá pra gente fazer, né, cálculos matemáticos. O C, o C++, ele já converte. Quando você faz A menos B, por exemplo, isso dentro de uma distância aqui, né, dentro de um inteiro, você pode fazer isso aqui, ó, A menos B. O que ele vai retornar aqui, ó? Ele vai olhar aqui na tabelinha ASCII, vai ver qual que é o código do A, 97, e o do B é 98. Então, isso aqui é a mesma coisa que fazer 97 menos 98. Vai dar menos 1, né? Então, isso aqui ia dar menos 1, certo? Então, como é que eu vou fazer aqui para saber qual que é a vogal mais próxima, né? Então, uma das formas da gente fazer isso é simplesmente pegar o caractere que você está querendo saber, né? A consoante, subtrair aqui da letra A, né? Ó, vamos ver aqui a tabelinha. Ó. Se eu chegar com a letra T, né? Que é a consoante. Tá aqui, ó, 116. Né? E subtrair da letra A, né? Vai ser 90, aqui fica C, né? 116 menos 97, certo? E aqui vai ficar o resultado. Então, se eu tiver uma consoante uma vogal mais próxima da letra T, né? Concorda comigo que essa diferença aqui ela vai ser menor, né?
Por exemplo, se eu tenho aqui a letra F, né? 102. Se eu pego 97 menos 102 vai dar um valor, né? Essa distância daqui, né? Vai dar um valor negativo. E se eu pegar a letra E, né? 101 menos 102 vai dar menos 1, né? Então o que você tem que fazer é fazer uma subtração absoluta, né? Então, com isso a gente vai fazer o seguinte, ó. Se eu quiser saber qual que é a vogal mais próxima da letra F, né? Basta eu testar a distância de F para A, a distância de F para B, para E, a distância de F para I, e a distância de F para O, e a distância de F para U, né? Basta eu fazer isso. Quem tiver a menor distância vira, certo? Você faz a distância absoluta para poder não ter problema de número negativo. Então, o código para fazer isso aqui é o seguinte, ó. Primeiro a gente tem que criar, né, uma listinha de vogais, né? Listinha de vogais. A, E, I, O, U. E aí eu posso até, em vez de substituir aqui, eu colocar o primeiro elemento, né? Que é a letra A. Não dá para pegar assim, né? Então deixa a letra A aqui normal. Eu vou deixar aqui a letra A normal. Aqui é um conjunto, né? Não é um vetor. Dá para fazer isso. Eu vou tirar ela daqui, né? Porque senão eu vou ficar comparando duas vezes. E aí, como eu falei, né? Eu vou fazer a subtração absoluta, né? C menos A. Então, a lógica é o seguinte. De partida, eu estou dizendo o seguinte. Opa, eu quero saber qual a distância da letra A para a consoante T, né? Vamos pensar nesse caso aqui, né? Tá, beleza. Depois eu vou verificar qual que é a distância de T até I. E aí eu vou checar, né? Aí eu vou comparar. Opa, se a minha distância de T até I é menor do que a distância de T até A, né? Então, a vogal I é a vogal mais próxima de T, né? Então, eu preciso ter outra variável para guardar qual que é a vogal mais próxima, né? Então, vou chamar aqui de voel, a vogal mais próxima, eu vou considerar sendo A, certo? É que eu posso até substituir aqui, ó. Então, de partida, eu estou dizendo que a vogal A é a mais próxima. Beleza. E aí eu só preciso percorrer por todos os elementos aqui eu vou chamar isso aqui de S, certo? Aqui vai ser a vogal que eu estou testando. Vai passar aqui por S, né? Então ele vai testar com E, com I, com O e com U. E aí eu faço a mesma lógica, ó. Se essa distância aqui, né? C menos V, né? C menos V absoluta for menor que D, né? Que é essa distância aqui para A, né? Então o que é que acontece? D é igual a C menos V e a vogal passa a ser C, né? Então foi o que eu fiz aqui, ó. Eu estou simplesmente buscando qual que é a menor distância entre as vogais e a consoante T, né? No caso aqui, quando C for igual a T. Então, quando C for igual a T, o que é que vai acontecer? Ele vai subtrair o valor ASCII de C pela vogal A. Digamos que aqui seja 5. Aí ele vai percorrer por todos os elementos, né? Então, quanto é que vai ser a distância de T para E? A distância de T para E é 2. Opa! Então, 2, a distância 2 é menor que a distância calculada anteriormente, que foi a distância 5? É. Então, essa checagem é isso daqui, para saber se esse novo cálculo que eu fiz, se essa nova distância, né, que eu calculei é menor que a distância que eu calculei anteriormente. Se isso for verdade, você vai pegar aqui e vai atualizar o valor de D, né, o valor aqui D é distância, né, com esse valor, né, essa nova distância, e depois você vai dizer que a vogal, que é a mais próxima da letra
da consoante, né? No caso aqui da consoante T, vai ser a vogal V, né? Eu botei C aqui, tá errado. É a vogal V, ó. Certo? Ele vai testar com E, com I, com O e com U. Beleza. Depois que a gente passar por todos os elementos, a gente vai saber quem é que tem a menor distância. E aí ele só faz retornar aqui o D. Opa, a vogal, né? A vogal mais próxima da consoante C. E aí, pronto. Se aqui for consoante, né? A segunda regra que tem que fazer é imprimir a vogal mais próxima, né? Near de C. Dá um C out aqui. Aqui eu tô botando barra aí, não precisa. Vamos ver, só com isso aqui, o que, é que ele vai escrever, ó. Arrotoeiro, né? Tá faltando alguma coisa ainda. Vamos botar aquela TR. Aqui é arteiro. TR, né? Vou botar aqui para rodar. Tueiro, né? O que ele quer é tuveiros, né? Então quase. Já fizemos a regra 1 e fizemos a regra 2. A regra 3 diz o seguinte, ó. A consoante que segue a consoante original na ordem do início até o fim do alfabeto. Então tem que buscar qual a próxima consoante depois de T. Aqui no caso vai ser a V. Então pronto, a gente tem que criar mais uma função só para deixar organizado, né? Vai ser retorna uma próxima consoante, né? Next const C. E aqui eu preciso agora ter a lista ter a lista das consoantes, né? Então seria assim, né? Eu vou criar aqui uma string, né? Para mostrar outra coisa que dá para fazer, né? Então aqui vai ser a string. Aqui, se eu não me engano, tem todas as... Não, vou pegar aqui do código. Vou pegar e vou remover as vogais e vou deixar só as consoantes aqui, ó. Em formato de string. Aí tiro E, tiro I, tiro O, tiro U. Certo? E aí ele quer dizer o seguinte, ó, se eu colocar aqui a letra T, né? Se eu colocar aqui a letra T, eu quero que ele retorne a letra V, né? Então eu deixei como string porque fica fácil você fazer busca de posição, né? Então, mais ou menos seria assim, ó. Eu tenho que saber em que posição está a consoante C dentro dessa string aqui, né? Então em C++ a gente faz assim, ó. A gente cria um tipo size T, né? Um tipo size T, ele é um sign em NT, né? Final das contas, é um inteiro não assinado, né? E então eu preciso saber, né, em qual posição está a consoante T, por exemplo. Então eu vou chamar aqui de pos, e aí eu vou usar a seguinte função, né? Find first of. Encontre a posição da primeira ocorrência, né? Então ele manda buscar aqui o C, né? Dentro daquela string, né? A string aqui é a com. E ele vai retornar a posição, né? Então, depois que ele retornar essa posição, a gente só vai fazer o seguinte, ó. Tem um comando chamado substring, né? Ele extrai um pedaço da string, o comando substring. E aí ele diz o seguinte, qual que é a posição que você quer começar a extrair, né? A posição a posição da letra T, né? É essa posição aqui, mais um, né? Para ser a letra V. Então bota aqui, posição mais um, certo? E o tamanho, né? Que ele faz o seguinte, ó. Ele quer saber agora o tamanho.
o tamanho. Eu quero começar na posição 0 de tamanho 1, certo? Começando na posição 0 de tamanho 1, ele pega B. Começando na posição 0 de tamanho 2, ele vai pegar B e C. Começando na posição 2 de tamanho 3, vai ser. Na posição 1 de tamanho 3, vai ser 1, 2, 3, C, D, F, né? Então, então, por isso que eu vou colocar um 1 aqui, ó. Só que aqui tem um problema, ó. Isso aqui ele retorna uma string e eu quero que a função ela retorne um char. Então basta que eu pegue aqui, ó. Faça isso, a string C++ ela funciona como um array, né? Então eu indexo na primeira posição, né? Ele só vai pegar uma posição, né? Ele vai retornar um V, né? Isso aqui vai retornar um V como string. E aí eu retorno ele, né? Converto. Quando eu faço isso, eu estou convertendo ele de string para char, porque eu estou pegando só uma parte, né? Um string é um conjunto de chars, né? Um array de char, um vetor. Então pronto, depois que eu faço isso, eu só peço para imprimir o next de C. E aí, depois que ele passar por todo mundo, eu dou uma quebra de linha, certo? Tuveiros, ó. Tuveiros. Tuveiros. Vamos colocar isso aqui, arteiro, como entrada. Tá aí, ó. Arostuveiroso. Arostuveiroso. Pronto. É uma questão que pode parecer difícil, né? Mas ela não é difícil quando você conhece essas nuances da linguagem que você usa, né? Então, como eu conheço muito das coisas de C++, eu consigo enxergar quais são as estratégias que eu vou tomar, né? Para resolver uma questão, né? Então, meus caros, com isso a gente vê, né? Na próxima a gente vai ver outra questão. Valeu!